Né? Se o Oruan quiser visitar o Marcinho VP, que é o pai dele na cadeia, ele vai. Ó, né? deixa eu... Mas o Bolsonaro, que não fez nada, que é inocente, ele tem essa restrição e não coincidentemente, né? Ele proíbe de falar por 90 dias, exatamente o prazo que se encerraria ali logo, imediatamente após o primeiro turno das eleições. Então, assim, é uma interferência clássica, descarada, de tentar dificultar ainda mais o nosso trabalho. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vamos começar então falando, sem pegar... Nada que eu não esteja acostumado. Sem pegar no pé, mas vamos começar falando uma parada que é talvez a notícia mais moderna no que tem a ver contigo, que é o lance de agora tu tá proibido de falar com teu pai 3 meses. Então tu só pode voltar a falar com teu pai após o primeiro turno. Não é isso? Bom, Igor, vamos lá. Todo mundo sabe a perseguição que a gente vem sofrendo, né? Não apenas eu, desde que lancei meu nome como pré-candidato, na verdade o meu presidente Bolsonaro me lançou como pré-candidato à presidência da República, mas a minha família, desde alguns anos atrás já, eu acho que desde o começo do primeiro dia de governo do presidente Bolsonaro, a perseguição já havia começado, porque vamos lembrar, Igor, que lá em 2018, Bolsonaro era um deputado do baixo clero, irrelevante, né, que ninguém levava fé, e em função da internet, a gente tinha uma internet livre de verdade na época, não tinha esse monte de amarras hoje para reduzir alcance, né? Enfim, restringir funcionava diferente, de fato. A divulgação das informações. Ele se elege sem tempo de televisão, sem dinheiro, talvez a campanha mais barata da história do mundo, proporcionalmente ao que um candidato a presidente já utilizou para se eleger. Então, desde lá, você vai lembrar, o Igor, se você pegar ali 29 de abril de 2020, tinha 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro. 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro. Já foi aquela primeira decisão do Alexandre de Moraes, em que ele proíbe o então deputado, o então delegado federal, Alexandre Ramagem, de ser o diretor-geral da PF. Assim, atendia todos os requisitos, é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República colocar um diretor-geral da Polícia Federal. E naquela, com 1 ano e 4 meses, já foi uma canetada de interferência do Alexandre de Moraes no governo do presidente Bolsonaro. De lá para cá foi uma construção, obviamente, para chegar na ponta da linha e ao fim disso tudo e colocar o Bolsonaro onde ele está hoje, né, preso, incomunicável. Então essa decisão do Alexandre de Moraes, primeiro que é uma coisa desumana, mais uma desumanidade por parte dele, porque a própria legislação garante o direito, né, do presidente Bolsonaro, na condição que ele está, de receber a visita do filho. E eu sou, além de tudo, também advogado, constituído nos autos do presidente Bolsonaro. Eu participo das definições de estratégias, da construção das peças, né? Atuo como advogado de verdade, sou. Tanto é que a OAB entrou, né, com um pedido para que o Alexandre de Moraes reconsiderasse essa impossibilidade de comunicação com ele. Porque como é que funciona hoje? Ô Igor, a família diga-se apenas os filhos, tá? Podem visitá-lo quarta e sábado, por 2 horas apenas. E a defesa jurídica, a defesa técnica dele, os advogados, podem visitar 30 minutos por dia de segunda a sexta. Tá? E isso também não era assim. Quando ele não estava na domiciliar ainda, os advogados podiam ir qualquer horário, sem marcar, sem limite de tempo para passar junto com ele para conversar. Foi eu me habilitar nos autos para ele no dia seguinte mudar isso tudo e me deixar restrito dessa forma para dificultar o contato dele, né, com os advogados. Se eu não me engano, ele estendeu para todo mundo que estava lá no batalhão da PM onde ele estava cumprindo pena. Então agora essa decisão dele de impedir um filho de falar com o pai foi assim de um exagero, de uma desproporcionalidade. Né? Se o Oruan quiser visitar o Marcinho VP, que é o pai dele na cadeia, ele vai. Né? Deixa eu... Mas o Bolsonaro, que não fez nada, que é inocente, ele tem essa restrição e não coincidentemente, né? Ele proíbe de falar por 90 dias, exatamente o prazo que se encerraria ali logo, imediatamente após o primeiro turno das eleições. Então, assim, é uma interferência clássica, descarada, de tentar dificultar ainda mais o nosso trabalho. Não satisfeito de tentar enterrar o presidente Bolsonaro vivo, essa camisa aqui é um pouco alusão a isso, né? Tentaram nos enterrar e esqueceram que éramos semente. E é isso, o presidente Bolsonaro plantou uma semente, uma ideia, um movimento, que não vai ser isso que vai impedir que ele continue avançando, e a gente está aqui para continuar dando mais força ainda, defendendo aquilo que a gente acredita que é o melhor para o nosso país. E aí, Flávio, o que desencadeia essa decisão do Alexandre de Moraes de te impedir de falar com teu pai
assim, mesmo com todo esse cenário que tu descreveu, que já era bastante restritivo, e agora tu só consegue falar com ele daqui a 3 meses. Isso vem porque tu leu uma carta do teu pai na tua rede social, né? Deixa eu voltar no tempo aqui um pouco, e aí porque assim, vamos lá. Quando rolou o julgamento do teu pai lá no STF, que todo mundo viu, ele foi se manifestar nas próprias redes sociais e o Alexandre de Moraes, ou sei lá, o STF falou, cara, não foi? Na verdade, o que ele fez? Ele mostrou a tornozeleira dele, que ele estava no evento que ele estava dentro do Congresso Nacional, com toda a imprensa filmando. Aí veio essa tese louca do Alexandre de Moraes, que ele estava explorando a mídia para, sei lá, fazer alguma coisa contra o andamento normal do processo. Quer dizer, já começou sem pé nem cabeça, né? A restrição dele a usar as mídias sociais. Então... Aí, tá bom, rolou a restrição. Aí depois daí tu me ajuda se eu estiver falando besteira. Ele deu uma entrevista e saiu por um outro canal que não as redes sociais dele e aí tomou uma outra restrição ou algum outro tipo de notificação ou qualquer coisa do Alexandre de Moraes. Eu lembro que na época tinha até uma questão de, isso aqui é censura prévia, isso aqui não é censura prévia, o cara não pode falar, esquisito pra caramba. Foi toda uma discussão. Ficou proibido de dar entrevistas, se não me engano. Ficou. E também uma decisão meio enigmática, né? Porque as decisões dele são meio confusas. Ele deixa sempre uma brecha para, se ele quiser, de forma subjetiva, ferrar se quiser ferrar, ou passar a mão na cabeça se quiser passar a mão na cabeça, né? E essa insegurança jurídica é muito ruim. Então ele estava proibido de dar entrevistas, depois ele falou que podia dar entrevistas, mas não podia falar do processo, alguma coisa assim. E aí, no fim das contas, aqui a pergunta é a seguinte, cara. Eu não tenho outro jeito de te perguntar, então desculpa. Por que diabo tu leu essa carta, cara? Porque não... ia dar merda. O cara tá de olho, Igor, em tu, meu irmão. Você não lembra, cara, se você vai... Já era... Desculpa. Mas é que assim, importa pouco o que a gente considera que é humano, que é certo e o caralho. Porque assim, a gente não consegue mudar a regra do jogo atirando pedra na parada. A gente precisa entrar na parada e jogar com a regra. Então, desculpa, mas na minha opinião, quando tu lê a carta, tu tá brigando com um cara que tá numa posição que consegue te atrapalhar. Não, ito nenhum, Igor. Foi a 5ª carta dele, cara. Então, desculpa se eu tô mal informado. Foi a 5ª carta dele. Eu vou te lembrar aqui. A primeira foi lá em... Eu informo que ele tinha decidido que meu nome seria o pré-candidato à presidência no dia 5 de dezembro do ano passado. Aí fica naquela, mas o Bolsonaro não falou, ninguém sabe se é verdade, desconfiando, né, de que eu teria falando sem autorização dele. Aí no dia 25 de dezembro, ele fez uma carta e eu li, onde ele fala, né, que entregou a coisa mais importante na sua vida, que é o próprio filho, por acreditar, por ter confiança que vai conseguir resgatar o Brasil, tal. Eu li essa carta na frente da imprensa inteira, na frente do hospital. Nesse caso foi suave. Cara, mas assim, foi um alcance muito maior, porque tava a imprensa inteira. Vários canais de comunicação transmitindo ao vivo pelas suas próprias redes sociais. E assim, aí... Dessa vez aí não tem problema. E o que tu acha que aconteceu agora, então? Aí deixa eu te falar. Aí essa foi a primeira carta. Aí depois veio uma carta, não lembro exatamente a data, mas foi em março ou abril, ele falando da Michelle, para pararem os ataques contra a Michelle, tal. Depois ele fez uma carta falando da eleição em Mato Grosso do Sul. Ele escreveu uma carta também para Michelle por ocasião do Dia dos Namorados, né? Que ela postou, a Michelle botou na rede social dela, cara. E tudo, a própria carta. E tudo normal. Aí quando ele faz essa carta agora, nesse momento, em que também tá todo mundo tentando especular, olha, o Flávio vai ser ou não vai ser, cara, você tá decidido, acabou. Ele faz uma carta para falar, olha, ele é meu pré-candidato, ele é meu porta-voz, e eu peço a união de todo mundo, que agora a hora é de todo mundo vestir a camisa e ir pra dentro, tirar o PT, livrar o Brasil do PT. Por que ele faz agora? Ô, Igor, ele só tava querendo uma desculpa pra acabar de enterrar meu pai vivo. Não tem nenhuma lógica ele querer me dar essa punição de 90 dias sem falar com ele, a não ser a vontade do Alexandre de Moraes de deixar ele incomunicável com o próprio, além do seu próprio filho, com o pré-candidato à presidência da República. E é óbvio que cada passo que eu dou, eu pego a orientação dele. Então, assim, mais uma vez é para atrapalhar. Ele já estava há 90 dias proibido de falar com todo mundo. Para eu levar minhas filhas lá, as netas dele, eu tive que pedir autorização para ele. E a hora que ele escolheu, o dia que ele escolheu.
O irmão do meu pai, por exemplo, o Renato Bolsonaro, ele é pré-candidato a deputado federal lá em São Paulo. Ele não pode visitar meu pai. Ele requer lá pro Alexandre de Moraes para ver se pode visitar o próprio irmão. E o cara não julga, não decide. Quer dizer, então assim, ele já tá 90 dias sem falar com ninguém, já atrapalha muito a articulação política e agora ele encerra a comunicação para dificultar ainda mais e atropelando o meu direito inegociável de ser o advogado dele, o direito dele inegociável de ter acesso à comunicação com a própria defesa e com o próprio filho. Quer dizer, uma coisa sem pé nem cabeça, Igor. Então não dá pra botar na minha conta, ele é culpa do Flávio. Você vai lembrar que lá da outra vez, por que ele foi pra domiciliar? Olha como é que funciona a mente desse cara. Eu convoquei uma vigília pra orar pelo meu pai, cara. Foram pastores, as pessoas foram lá cantar louvor. E ele botou na cabeça que era algo que ia ser servir pro presidente Bolsonaro fugir. Ele botou na cabeça dele... Isso tem pé nem cabeça, bicho. Porque ele já queria fazer. E assim que ele tá agindo, ele tá tratando o Bolsonaro como um sequestrado em cativeiro. Isso aqui é meu sequestrado, eu faço o que eu quiser com ele. É isso que tá acontecendo, infelizmente. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.